Então, bom dia a quem se deslocou até aqui para participar dessa mesa, que é sobre trabalho em políticas públicas. Eu queria começar me apresentando. Eu sou a professora Marília Ramos, do curso de Políticas Públicas. Estou na comissão coordenadora do curso, junto com o professor Christian, que aqui está, e também no PPG de Políticas Públicas e também no PPG de Sociologia. Eu queria agradecer aos nossos egressos da graduação e também da pós-graduação, que aceitaram o convite de vir contar um pouquinho para nós, nesse dia do Portas Abertas, o que eles estão fazendo, né, na sua vida profissional hoje, depois de terem passado pelo curso de Políticas Públicas, tanto graduação quanto, no caso da Aline, pós-graduação. E eu tenho aqui um mini currículo de cada um, mas eu acho que é mais interessante eles mesmos se apresentarem, né, contando, então, que curso que eles fizeram aqui conosco e o que eles estão fazendo. Cada um tem em torno de 20 minutos, né? Acho que um pouco menos agora, porque a gente começou um pouquinho depois. E depois que vocês realizarem as apresentações, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas com a vida profissional de vocês e também alguma coisa relacionada com o curso que vocês fizeram aqui conosco. Pela Aline, que também, inclusive, é a egressa da pós-graduação aqui conosco. Eu não vou ler, então, o teu mini currículo aqui, vou deixar que você se apresente. E depois, seguindo a ordem, nós vamos para o Matias. Bom dia. Depois a Roberta e depois a todos, a todas e a todes. Muito feliz de compartilhar esse momento aqui com vocês, né? Também como uma egressa e como alguém que contribui no campo das políticas públicas em várias dimensões, de poder voltar aqui para essa universidade que tanto me acolheu e me deu muitos caminhos e possibilidades. Acho que é sempre uma oportunidade, o URGS Portas Abertas, né? Da gente se conhecer mais, da gente conhecer as diversas possibilidades dentro do campo aqui no nosso debate das políticas públicas, né? Eu sou Aline Kerber, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher loira, cabelos loiros, né, com mechas. Eu sou branca, tenho olhos verdes, mais ou menos 1,68 m, visto uma camisa ampla laranja, uma calça jeans e uma bota preta. Então, eu sou socióloga, né? Fiz Ciências Sociais aqui na URGS, fiz também pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania aqui na URGS e tive também uma passagem, né, pelas políticas públicas, pelo mestrado das políticas públicas, ainda não concluído, né, mas quase cheguei lá. Não cheguei pelas circunstâncias que eu vou também mostrar para vocês, dessa caminhada, né, na perspectiva da atuação profissional, né, no campo das políticas públicas, mas também um ativismo e também um envolvimento político. Eu sou diretora executiva do Instituto Fidedigna. Eu ainda era estudante quando eu, então, criei esse instituto de pesquisa, foi em 2007. E, portanto, já há 16 anos eu tenho esse instituto de pesquisa que trabalha de forma bem ampliada, assim, com vários temas, mas mais no campo da segurança pública e da prevenção social das violências. Também sou conselheira municipal de educação aqui de Porto Alegre e, enfim, tenho uma caminhada que eu também vou falar ao longo aqui da minha apresentação que eu preparei. Vou estar falando um pouco sobre isso. Eu atuo na Faculdade de Direito de Santa Maria, no curso de Segurança Pública Municipal, e tem um ativismo, né, que hoje me constitui, assim, mas a partir desse lugar, a partir do campo das políticas públicas, na Associação Mães e Pais pela Democracia, que vem lutando por uma educação democrática, laica, plural e inclusiva, né, e que tem um desempenho, digamos assim, no campo das políticas públicas bastante relevante. E eu sou uma das fundadoras e
também, hoje, presidenta de honra, mas fui presidente da entidade por 4 anos, né, pelos últimos 4 anos. E, bom, então, essas são as minhas atuações, né, profissionalmente, no Instituto Fidedigna, na Faculdade de Direito de Santa Maria e como ativista na Associação Mães e Pais pela Democracia. Depois eu vou falar um pouco mais, porque eu faço mais coisas, né, mas vamos deixar um suspense aqui, né. Mas quero agradecer a professora Marília, né, que é uma professora muito marcante na trajetória, imagino, de todos nós aqui, né, pela sua indignação, pela sua espontaneidade, pela sua capacidade técnica, né, e pelo seu rigor, sobretudo nas metodologias quantitativas, né. Então, é uma professora que nos atravessa e também nos constitui. Dizer para vocês, assim, que no campo das políticas públicas, a minha atuação principal é na segurança cidadã, e mais especificamente na segurança pública municipal. Tá? Eu iniciei em 2010, trabalhando no Observatório de Segurança Pública de Canoas, que era uma parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, o GPVC, aqui, né, ligado à sociologia, ligado ao IFCH. E eu fui a primeira, então, coordenadora do Observatório da Segurança Pública de Canoas. Nessa experiência, né, que foi uma experiência muito reconhecida, não só localmente, regionalmente, nacionalmente, mas também internacionalmente, e ganhou inúmeros prêmios, né? Lá eu criei, então, algumas ferramentas, como o Registro Online de Violência nas Escolas, o ROVE, né? Uma ferramenta para que as escolas reconheçam, registrem as suas violências e façam encaminhamentos. E hoje um dos temas, né, principais é esse, o da violência na escola, da violência contra a escola, e é fundamental, com certeza, ferramentas para aprender este fenômeno, né, e para induzir políticas públicas de prevenção e também de repressão qualificada, se houver necessidade. Então, me constituí muito trabalhando com essa política, né, de prevenção da violência na escola no âmbito do Observatório de Canoas, e ali formulando muitas outras políticas, como justiça comunitária, mulheres da paz, não só na formulação, mas também no monitoramento, na avaliação de processo, na avaliação de impacto, em várias dimensões, assim, né, da perspectiva, né, de pesquisa, monitoramento e avaliação. E também trabalhando muito com guardas municipais, né, além de trabalhar com escola, nessa dimensão da prevenção da violência na escola, com guardas municipais. Eu criei o registro eletrônico da Guarda Municipal com um conjunto de pesquisadores, né, mas sou uma das autoras dessa ferramenta, porque, via de regra, é tudo no papel, né, e induz a uma gestão nas políticas públicas por espasmo, né, não uma gestão baseada em evidências. Então, foi super inovador lá em 2010 criar, acho que foi a primeira guarda brasileira que criou um registro eletrônico com um tablet, né, acompanhando o trabalho desses burocratas do nível de rua, né, que implementam uma política de prevenção social e situacional das violências nos municípios. Bom, depois de Canoas, eu implementei vários outros observatórios no Rio Grande do Sul, acho que todos os que existem atualmente, como o Observatório de Segurança e Mobilidade de Esteio, o Observatório de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo e também o Observatório da Criminalidade de Bagé. Tínhamos, à época, né, um programa, que era o PRONASSE, que fomentou essas políticas e possibilitou, então, concorrências públicas, e tanto o Fórum Brasileiro, à época, e a URGS, lá em Canoas, ganharam essas licitações, quanto depois a Faculdade de Direito de Santa Maria, que é a entidade que eu estou, né, vinculada. Então, é a partir da licitação, né, a partir de uma concorrência pública, que a gente ingressa, a partir também, evidentemente, de uma expertise para fazer esses trabalhos, esses observatórios, induzindo o papel do município na segurança cidadã, na segurança pública, e, sobretudo, das guardas municipais. E 2013,
Tá? Eu coordenei a Academia Estadual de Guardas aqui no Rio Grande do Sul. À época eram 24 guardas municipais dos 497 municípios. Hoje temos 43. Né? Então, houve aí um avanço, né? E temos, depois de longos anos aí, para nós longos, né? Porque quem trabalha com política pública sabe que foi muito árduo esses últimos 6 anos, porque ficou muito escasso o campo de trabalho, né? Falta de financiamento, né? Falta de projetos, falta de estrutura. E foi um período muito ruim, né, para nós. Mas agora tem o Pronace 2, né, que já tem fomentado aí políticas para as mulheres, né, de prevenção, fortalecimento de guardas municipais. E aí a gente já enxerga também a perspectiva da prevenção da violência na escola. Então, acho que vai, digamos, nos dar uma nova oportunidade, né, da gente avançar e qualificar a nossa atuação. Eu escrevi 5 livros sobre gestão da informação e segurança pública municipal. Eu e o Eduardo Pazinato, que é meu companheiro, né, nessa construção das políticas públicas de segurança municipal, fizemos 5 livros, então, sobre esse tema, a partir dos observatórios, né, fazendo reflexões sobre os dados, sobre as pesquisas, várias cartilhas também, né, que é algo muito importante assim nesse trabalho, porque dialoga mais com a população, né, do que uma produção de livro, enfim. E também, mais recentemente, o livro, eu já te dei, né? Já. O livro Educar com Amor e Liberdade, chamei de Conexões Fidedignas, fizemos um ano inteiro ali, e também fui responsável por uma campanha de enfrentamento à violência letal na América Latina, coordenando a região sul do país, que se chamava Instinto de Vida, e aí uma coordenação nacional, né, e internacional na América Latina, e eu fiquei responsável pelo Instituto Fidedigna aqui na região sul. Né? E aí me apaixonei muito pelo campo do advocacy, né? De defender uma causa, de lutar por uma causa, a partir, então, do meu saber, daquilo que eu domino, né, que são as ferramentas de pesquisa, né, que são as metodologias de pesquisa e que faz essa interface, né, com as ciências sociais e com o campo das políticas públicas. E aí foi mudando a coisa. Eu vou só mostrar bem rapidinho, tá, a mudança e o giro que eu dei para vocês e já passo para os demais. Em 2018, um dia depois do resultado das eleições presidenciais, os nossos filhos, de 8 escolas privadas aqui de Porto Alegre, fizeram manifestações no horário do recreio nas escolas, tá? Todos vestidos, e aí eu trago aqui o Rosário, né, onde meu filho, à época, estudava e ainda continua estudando, todos vestidos de preto, de mãos dadas, pediram licença para a escola, né, com uma bandeira LGBT no centro da maior escola de Porto Alegre, aqui vocês enxergam, eles gritavam: seremos resistência. Não nos surpreende, mas nos pegou umbilicalmente, que um dia depois, então, eles foram atacados nas redes sociais pelos integrantes do Escola Sem Partido. Né? E aí surge a Associação Mães e Pais pela Democracia, mães e pais lutando pelas liberdades democráticas nas escolas privadas de Porto Alegre. Hoje já temos uma trajetória aí de 5 anos de lutas e depois falo um pouco mais, vou compartilhar a palavra aqui com os demais colegas. E muito me orgulha, né, iniciar nessa caminhada e esse giro, assim, digamos, né, profissional que eu pude fazer. E podendo lutar pelo que eu acredito, assim, né, que é realmente uma educação livre, plural, democrática, inclusiva, né, que todas as pessoas possam estar na escola, que não é a realidade, né, e essa luta tem gerado, assim, muitos caminhos, né. Eu me tornei vereadora aqui de Porto Alegre em 2022 pelo PSOL, também sou conselheira municipal de educação e então, só falar um pouco, só trazer, né, esse início e já passar para os colegas, depois continuo. Obrigada, Lina.
Eu curso Políticas Públicas em 2012 e me formei no final de 2017, né? E admito que foi uma grande escolha assim, que eu fiz para minha vida, apesar de na época nem saber. Logo depois que eu me formei, eu passei um tempo assim meio perdido no setor privado, assim, trabalhei numa empresa de concursos, trabalhei até num restaurante. E depois, porque eu decidi que eu não queria seguir a carreira acadêmica, né, fazer mestrado, doutorado. E aí depois disso eu consegui entrar numa residência de gestão em saúde pela Escola de Saúde Pública, que tem vagas para o curso de políticas públicas, né? Tinha uma colega minha que me indicou, que na verdade ela foi a primeira a entrar, e eu fui o segundo, acho que nem tem mais ninguém das PPs nessa residência ainda. E daí lá a gente trabalha na gestão da saúde pública do Rio Grande do Sul, né? Então eu, no caso, fui alocado na AGPLAN, que é a Assessoria de Gestão e Planejamento da Secretaria de Saúde do Estado. E lá a gente trabalha basicamente com os instrumentos de gestão do SUS. Então, na residência a gente tem aulas de noite, assim, 2 ou 3 dias da semana, dependendo da semana, que daí são aulas sobre a gestão do SUS, e ainda durante o dia a gente faz ali 8 horas normais no campo, no caso, que a gente trabalha basicamente que nem um servidor trabalharia. E aí, inclusive, aconselho muito a residência para quem está terminando a academia agora, né, a graduação. E depois, então, em agosto, entrei ali como concursado, como analista de políticas públicas, né, que é a vaga feita assim mais para o nosso curso mesmo, que foi criada, inclusive, porque uma ex-colega nossa chamada Marina trabalhava lá e a vaga foi criada para ela no concurso anterior. Viram que é um curso que agrega muito, né, para a gestão do Estado, assim, nossa. E aí, nesse concurso ano passado, tiveram 8 vagas, uma coisa assim, né? A Vitória, minha colega lá, nós passamos juntos. E desde então estou lá, desde agosto do ano passado, trabalhando como analista de políticas públicas, né, exercendo assim, um pouco do que a gente aprendeu na faculdade mesmo. No momento que eu estou trabalhando assim, é com o plano plurianual, né, que ele envolve o orçamento, basicamente, do Estado para as ações de cada secretaria. Então, a gente trabalha com outras secretarias de outros órgãos e tal. Bem interessante para conhecer bastante sobre orçamento público e para ver necessidades do Estado em geral, assim, de outros pontos de vista. Também trabalhamos agora com a regionalização da saúde, que é tipo ver as necessidades dos municípios e elaborar políticas a partir disso, sabe, em conjunto com as áreas técnicas da secretaria e tal. Gente, eu não sei muito mais o que falar assim da minha experiência profissional, porque ela foi bem curta, né? Mas depois a gente vai fazer. Tá, beleza. Então, por enquanto é isso mesmo, gente. É nóis. Qualquer coisa me perguntem. Tá. Então, eu me chamo Roberta. Eu sou egressa do curso de Políticas Públicas também, como os demais colegas. E atualmente, no momento, eu estou cursando doutorado em Políticas Públicas, então dei seguimento na parte acadêmica e vou contar bem brevemente da trajetória e depois a gente abre para as perguntas. Então, eu me formei em 2020 na graduação e, ao término da graduação, com o processo de elaboração do TCC, me interessei, então, pela parte da pesquisa e dei seguimento no mestrado, no tema. Estudei no meu TCC a implementação da assistência social para povos indígenas aqui do município de Porto Alegre. E na dissertação, abri para o atendimento de povos e comunidades tradicionais no Brasil, usando, então, uma metodologia quantitativa, com dados abertos. E agora dei seguimento no doutorado também com essa temática, mas aí abrindo para outros públicos considerados minoritários, tentando identificar os condicionantes da equidade no atendimento desses segmentos populacionais. Tem sido uma trajetória bastante interessante e atualmente, além de atuar no doutorado, então eu recebo bolsa da CAPES, tenho financiamento, também atuo em outros projetos como consultoria, que são vinculados aos grupos de pesquisa, com avaliação de políticas públicas. Não fiz minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, liso, que veste uma camisa branca florida e usa calças pretas. Eu acho que é isso, brevemente, depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Então, bom dia, boa tarde, pessoal.
Acho que dá para ficar assim, né? Dá para ouvir bem. Então, eu sou a Vitória, né? Também sou egressa do curso de Políticas Públicas. Eu sei que não o pessoal não falou muito de estágios assim durante a graduação, mas a minha experiência profissional também é bem curta ainda, então eu vou falar um pouquinho também, resgatar as experiências que eu tive enquanto eu estava na graduação, que eu acho que é legal, né? Porque isso também contribui bastante para que a gente tenha uma bagagem, né, na hora de chegar para buscar trabalho enquanto profissionais egressos, né? Então, eu fiz um estágio, eu consegui fazer estágios de pesquisa, consegui trabalhar no setor público e também no terceiro setor. Acho que isso foi bem enriquecedor, assim, poder ter essa visão, um pouquinho de cada, né, campo de atuação durante a graduação já. Então, no início, no meu segundo ano de graduação, eu fiz estágio no Jornal Estado de Direito, né, que é uma organização do terceiro setor. Depois eu consegui um estágio na prefeitura, né, que era uma vaga para políticas públicas, né, no programa Primeira Infância Melhor. Fiquei quase um ano lá. Depois fui fazer um pequeno trabalho em pesquisa, que era uma pesquisa da área da saúde, um inquérito multicêntrico sobre o pulo da atenção básica para atenção especializada. Depois eu acho que eu fui para uma bolsa de pesquisa, é que eu já faz tanto tempo, né? Mas eu fui para uma bolsa de pesquisa, que era de iniciação científica, na Fundação de Economia e Estatística. E acho que foi nesse momento que eu encontrei o meu tema, assim, que eu gostaria de trabalhar, que era mais nas políticas urbanas, né? Então, enfim, deu para ter tanto uma experiência de terceiro setor, de Estado e de pesquisa, quanto em vários temas, em segurança cidadã, em saúde, enfim, vivências, né? Eu sempre me lembro muito, assim, da atuação no PIN, né? Tipo, de poder olhar, enfim, para diferentes realidades, né, da população para quem a gente faz políticas públicas, né? Então, foi bastante bom ter essa vivência diversa, assim, né? Não participei muito de coisas de extensão, isso é algo que eu me arrependo, então fica a dica também, né, para participarem de pesquisa, extensão, de estágios, enfim, de viver a universidade plenamente, né? Porque, voltando hoje, eu fiquei com muita saudade. Enfim. Fiz o meu TCC, né, que foi sobre os planos diretores de Porto Alegre, né? Eu já estava muito, assim, nessa temática das políticas urbanas e, enfim, fiz a graduação em políticas públicas e depois, no meu mestrado, fui fazer em planejamento urbano, né? Enfim, porque a maioria dos autores e autoras que eu estava lendo eram daquela área, assim. Então, eu fui fazer o mestrado em planejamento urbano e regional, também na URGS. E é muito interessante destacar também o quanto a nossa formação multidisciplinar, assim, ela contribui muito em outros campos, né? Então, os meus colegas eram quase todos arquitetos na pós-graduação e eu era das políticas públicas. A gente tinha um geógrafo, um veterinário, um engenheiro civil e os outros eram arquitetos e arquitetas, né? Então, eu sempre tinha assim uma visão um pouco diferente do que eles tinham na hora de abordar os temas, assim, de fazer os trabalhos e, enfim, era sempre muito complementar e muito enriquecedor. Então, a gente também tem muito a contribuir com os outros temas, né, com os outros campos do conhecimento, né, a trocar. Enfim, quando eu terminei o mestrado, então eu fiquei um tempo assim pensando, faço doutorado, tento conseguir um emprego assim na área, né? E fiquei, enfim, né, decidi não seguir a carreira acadêmica por enquanto e procurar algum trabalho na área de políticas públicas ou de planejamento urbano mesmo, né? Então, ou algo que interseccionasse essas duas coisas seria perfeito. Mas, enfim, continuo em busca. Agora, no momento, enfim, continuei procurando, né? Surgiram outras vagas de outras coisas que não são tão na área que eu queria. Eu meio que deixei passar, não, vou dar mais um tempo, assim. Então, acho que eu fiquei talvez um ano e pouco, assim, fazendo trabalhos de freelance, de pesquisa. Também trabalhei em restaurante, enfim, fazendo outras coisas, né, para ter uma renda, mas ainda não era a minha carreira que eu gostaria. Então, e quando eu falei isso para uma colega até do trabalho, assim, eu fiquei um tempo meio perdida, assim, um ano depois, ela ficou muito surpresa, assim, nossa, a pessoa faz graduação, faz mestrado e ainda assim é muito difícil conseguir um trabalho, né? Então, vou trocar de curso, vou reavaliar. Eu falei para ela assim, isso pode acontecer em qualquer graduação, gente. Tipo, você pode se formar em veterinária, em engenharia civil, em, sei lá, né, direito,
qualquer graduação você pode terminar a sua formação e ficar um tempo perdido até se colocar no mercado de trabalho. Então, não é uma exclusividade da nossa área, do nosso curso. Então, quanto a isso também... Mas aí, na hora que a gente está passando por isso, é muito frustrante, né? Mas depois, quando a gente tem uma visão um pouco mais ampla, é importante, né? Não se desesperem. E, enfim, aí surgiu uma vaga no Observatório de Segurança Pública de Canoas, né? Então, também é muito legal ver que há uma continuidade, né, do pessoal do nosso campo que vai abrindo portas, né? Como foi também a Marina, que foi estagiária lá na saúde, que acabou abrindo portas para que o nosso curso fosse reconhecido como importante, como valioso para a gestão pública estadual, né, na área da saúde. Então, acho que a gente vai, cada um que, né, é o primeiro colega das políticas públicas que abriu uma vaga de estágio em tal lugar, o colega que se candidatou para uma vaga que não falava nada em ter graduação ou pós-graduação em políticas públicas, mas que sabia que poderia desempenhar aquela função, né, e foi lá e mostrou a cara, mostrou o currículo e abriu uma porta também. Então, acho que a gente tem que reconhecer também, né, a importância dos colegas que fizeram essa frente e abriram portas para nós e dizer que, né, quando tiver concurso, enfim, que ficar sabendo lá na saúde, a gente tem que bater lá na porta e dizer: oi, tudo bem, não esqueçam daquelas vaguinhas das políticas públicas, né, para os colegas que vêm aí, porque a gente tem muito potencial, gente. Mas, enfim, trabalhei quase um ano lá no Observatório de Segurança Pública de Canoas, né, na área de, principalmente, monitoramento, produção de relatórios para subsidiar a gestão da segurança pública. A gente fez também pesquisas. Eu não consegui ver o final da pesquisa, mas participei do desenvolvimento da metodologia e da coleta de dados de uma pesquisa de vitimização no município, então, para poder auxiliar o entendimento complementar aos dados das estatísticas criminais, então, para ver o que os dados criminais não pegam sobre a ocorrência de violências no município. A gente também ia desenvolver outras pesquisas, como qualidade de vida no trabalho, pesquisa também sobre a violência escolar, com os dados do ROV, com outros dados, né, a serem coletados. Também o desenvolvimento de um indicador para medir a violência contra a mulher no município, né, de pesquisas também, né, de estudos que pudessem explicar, né, esse fenômeno e desenvolver ferramentas para auxiliar, né, no enfrentamento a essas violências. Mas no final do ano de 2022, então, surgiu o concurso, que tinha vagas especialmente para políticas públicas, tinha para uma série de formações, né, e tinha vaga para graduados em políticas públicas, o que é um achado, né. E ao mesmo momento tinha também um outro concurso da SPGG, né, que alguns colegas também passaram, 2, né, se não me engano, e que não era para políticas públicas, mas, enfim, boa parte da prova, né, dos conteúdos eram coisas que a gente conhece, né, já tem conhecimento, né, ao longo da graduação, e era para qualquer nível superior. Então, deu, assim, o encaixe do momento, né, e consegui, né, ter sucesso e passar no concurso. Aí eu saí do Observatório de Segurança Pública e ingressei na Secretaria Estadual de Saúde, né, como analista de políticas públicas, colega do Matias, e estamos lá, né, desde agosto. Eu tô mais na parte do Plano Estadual de Saúde, então, né, um dos principais instrumentos de gestão, né, que, enfim, define as metas, né, define o plano de trabalho, digamos assim, da saúde para os próximos 4 anos, né, e tem sido uma experiência bem interessante, assim, bem... É muito legal sentir, assim, tipo, depois de tanto estudar, de tanto, né, mergulhar nos temas, enfim, a gente está finalmente botando a mão na massa, né? Apesar de ser algo bem de um trabalho de escritório, assim, de estar no computador, enfim, é gratificante saber que a gente está por trás de tomadas de decisões que vão estar lá no dia a dia, né, fazendo uma pequena diferença na vida das pessoas. Então, demorou, talvez não demorou tanto, assim, podia ter demorado mais, né, podia ter sido mais difícil, mas, enfim, é que, né, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem pressa, quero muito trabalhar na minha área, enfim. Mas é muito gratificante, assim, tipo, estar atuando profissionalmente no campo de políticas públicas. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Depois, contei para os colegas, depois de 10 anos que eu vim no Portas Abertas de 2013, conhecer o curso, então hoje estar aqui falando do curso é muito legal. Então, é isso, gente. Obrigada. Quer trocar? Fala aqui. Bom, eu teria algumas perguntas, mas não sei, acho melhor, em função do tempo, deixar
em aberto, se alguém quiser fazer, né? Eu só queria comentar que deu para fazer um resumo, né? Eu sou professora, não consigo não falar, então eu tenho que falar. Um resumo é muito engraçado, porque eu também fiz estágio na Fundação de Economia e Estatística, quando a Dilma, ex-presidente, era a presidente da fundação. Hoje a fundação está extinta, infelizmente. Eu trabalhei em uma das primeiras consultorias que eu fiz quando eu aprendi a avaliar políticas públicas. Estou sempre aprendendo, né? Mas quando eu voltei de um curso que eu fiz fora, foi na Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, vocês podem ver a gama de assuntos que é possível estudar e trabalhar em políticas públicas: segurança, educação, saúde, minorias, né? Povos originários, que a colega aqui está pesquisando. Então, é uma gama muito grande de temas, né? E eu fico muito feliz em estar nessa mesa e ver os meus ex-alunos aqui. Só para fazer um parênteses rapidamente. Quando os colegas falam, não era aberto concurso para políticas públicas é uma área bem nova, tá, no Brasil. Não se assustem. Os concursos não incorporam porque eles não conhecem ainda a área. E quando eles passam a conhecer, eles começam a incorporar e nos chamar e nos elogiar, né? Como eles disseram aqui na mesa. O curso de graduação começou aqui em 2010, nessa universidade, e a pós-graduação em 2015. Comparado com o curso que tem 50 anos aqui na URGS, ele é um curso novo. E é uma área, um campo de conhecimento no Brasil também novo, tá? Então, é por isso, certo? Assim que a gente vai construindo nossos espaços, a gente espera cada vez mais esses concursos passem a incorporar. Última coisa que eu vou falar. Os estágios no nosso curso, temos estágio obrigatório, que os alunos todos têm que fazer, e os estágios, esses não obrigatórios, que é o que muitos fazem aqui, que são os que nos dão, né, que a gente pode fazer mais horas, porque o obrigatório é só 80 horas, não é muita coisa, e o não obrigatório, além da gente poder receber, né, eles nos dão também mais tempo do que o obrigatório para a gente adquirir, né, experiência e tal. Então, eu não sei se eu deixei aberto para dúvidas. Se não ninguém perguntar, eu tenho perguntas para fazer. Não sei também se nosso coordenador, o professor Christian, quer fazer alguma pergunta também, ou se aqui na própria mesa tem alguém que quer perguntar alguma coisa. Pode começar, Tá. Então, o que eu teria para perguntar, alguns até já mencionaram, mas talvez pensando no público que não conhece o curso, em breves palavras, porque não temos muito tempo, o que vocês, não tem uma ordem agora, né, gostariam de salientar que foi importante, que vocês aprenderam na graduação e que foi importante, útil na trajetória de vocês e onde vocês estão atuando hoje, né, mais precisamente? Quem quiser começar. Escutam? Eu ia comentar, inclusive, em relação ao estágio obrigatório. Assim, foi, acho que, uma das marcas da graduação da experiência prática, de enxergar as coisas, que me fizeram entrar no tema do TCC e a sua sequência, assim, que é um espaço de aprendizado muito grande, assim, e além disso, como o curso ele nos dá uma liberdade, eu pude escolher a área do estágio obrigatório e também alinhar com as nossas disciplinas eletivas, que são várias, né? A gente tem um currículo bem flexível, então isso faz com que tu consiga te aprofundar onde tu te interessa, assim. E essas duas coisas, assim, acho que o estágio e essas disciplinas que tu escolhe foram coisas que me auxiliaram muito, assim, para onde eu tô agora. Acho que uma das principais coisas que são bem úteis assim para a atuação são aquelas leituras bem específicas de políticas públicas mesmo, que a gente vê no primeiro semestre e depois acaba tendo que retomar, né, para relembrar. Enfim, esses tempos eu estava até me desfazendo de alguns textos da graduação e tem coisas que eu guardei, porque não, isso aqui eu vou precisar ainda. Enfim, né, coisas que a gente lê e faz sentido durante a graduação inteira e durante tudo que a gente vê, enfim, a gente vê na política, vê no dia a dia. Se a gente entrasse numa empresa, a gente veria também, mas tipo, quem são os atores, né? Por que os interesses fazem tanta diferença na condução das ações, enfim, né? Acho que essa enfim, eu saí do ensino médio e fui direto para a graduação, algumas coisas do início não faziam muito sentido.
Mas a gente vai lendo assim, né, e vai entendendo, né? Tem toda aquela questão do ciclo, né? Depois a gente vê, nem sempre é a mesma coisa no ciclo, mas aquilo ajuda muito a organizar o pensamento, né? Então, eu diria que aquilo que a gente vê nos primeiros semestres, assim, a base da política pública realmente é o que dá a base, né? E fica, se vocês prestarem atenção, fica. Você tá lá? Posso falar de perguntinha, Na verdade, para mim, o que ajudou bastante assim foi a experiência que eu tive como estágio não obrigatório, né? Que eu atuei numa empresa pública estadual, a Companhia Rio Grandense de Mineração. E daí, tu pega muito assim sobre a estrutura da administração pública, né? Os sistemas que se usa são basicamente iguais, todos os órgãos, assim. Então, muita coisa eu acabei pegando pro meu trabalho hoje e trabalhos anteriores na administração pública, assim. Vai sentar lá? Vamos se sentar, se for falar. Pode ficar em pé. Então, tanto... Ficar em pé? Você pode tirar o microfone. Tá. Vai... Então, tanto na graduação quanto no mestrado, né, a questão das metodologias de pesquisa, né, eu acho que eu me constituí muito nesse campo, né, e então considero assim como o mais importante e o que mais empoderou a minha trajetória, né, de poder saber fazer pesquisa, saber ler pesquisa, saber entender, criticar, né, e que é a base, né, da produção do conhecimento e acho que isso fez uma virada, digamos assim, e abriu, né, um leque de possibilidades e caminhos. E aí, vendo a Vitória falando, né, quando a gente fez a primeira pesquisa de qualidade de vida no trabalho da Guarda Municipal, foi em 2010. Eu trouxe isso da administração. Não existia pesquisa de qualidade de vida no trabalho na segurança pública municipal para guardas, né? O que existia muitas vezes era uma dimensão mais de uma pesquisa com trabalhadores, assim, de perfil, de demandas, de satisfação, mas não de entender as dimensões externas ao trabalho, que compõem a qualidade de vida no trabalho lá na metodologia de Canoas, né, do Observatório de Canoas, que são aspectos internos, né, institucionais, mas também externos, né, então, enfim. E aí a gente vai navegando, vai pesquisando, vai compondo, vai criando, e acho que essa liberdade de criar também é algo que, às vezes, eu vejo um pouco amarrado, é um desafio, né, de pensar novas metodologias, pensar novos problemas, né, e investigar, né, e acho que esse caminho acadêmico também possibilitou, né, mais essa liberdade. Eu fiquei emocionada com o negócio do basquete, porque o meu primeiro trabalho de avaliação de política pública, quando eu voltei do curso que eu fiz fora, foi avaliar o projeto Cestinha, de Santa Cruz do Sul. Não sei se você ouviu falar nesse projeto. É um projeto de basquete de um amigo meu. E ele queria que eu avaliasse o impacto desse projeto. A avaliação de impacto de política pública é o que a gente faz. Eu sou professora dessa disciplina. E ele quis que eu avaliasse com ele